Olá, eu sou o professor Pablo e hoje nós vamos meditar o Evangelho do dia 23 de agosto de 2026, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo do 13 ao 20, onde trata a profissão de fé de Pedro. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai, meu Pai que está nos céus. E te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Palavra da salvação. Muito bem, nessa passagem do Evangelho, Jesus vai a Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma cidade mais ao norte de Israel, e levava este nome, que foi colocado por Filipe, herdeiro de Herodes o Grande, um dos filhos de Herodes o Grande. Filipe fundou essa cidade, colocando esse nome em honra a César, o imperador romano, e era um local em que havia muitos outros povos ali, não só judeus, mas povos oriundos, gregos, romanos, e tinham outras culturas, tinha uma diversidade ali naquela sociedade, que fez ali até que Jesus perguntasse, olha, o que o povo está dizendo sobre mim, porque era um povo ali que não professava, na sua plenitude ali, a fé judaica mesmo, E os discípulos vão colocar aqui, olha, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, ou Jeremias. Então as pessoas não sabiam ao certo quem era Jesus, o que ele, na verdade, qual era o papel dele ali. E Jesus vai provocar os seus discípulos, perguntando, e vocês, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta é uma pergunta que nós devemos frequentemente fazer para nós mesmos, para mim, para você, quem é Jesus? Quem é Jesus para você? O que significa Jesus na sua vida? É uma pergunta que a gente deve sempre refletir, até mesmo com base na nossa vida, nas nossas ações, naquilo que nós fazemos no dia a dia. Nós levamos Jesus conosco, quem nós realmente entendemos que é Jesus. E Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus vai colocar para ele que a ação ali do Espírito Santo ali, que fez com que Pedro percebesse, sentisse e proclamasse isso. E ali numa passagem muito bonita, talvez uma das mais famosas do Evangelho, aí, ele vai declarar que Pedro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não se prevalecerão sobre ela. Então ele vai colocar a autoridade de Pedro sobre o domínio da igreja, mas não é uma autoridade de um domínio pessoal, e na verdade é uma autoridade que vem a serviço de Jesus, a serviço da comunhão e da salvação da humanidade, coisa que Pedro, após a morte e ressurreição de Jesus, veio a colocar em prática. Pedro se tornou realmente a pedra da igreja, o fundador ali, deu continuidade ao papel de Jesus, à sua igreja.
E o Messias ali, o Jesus não queria, na verdade, um líder, né, político, um líder militar, né? Ele foi eleger para ser, né, o chefe, né, da igreja, né, aqui na terra, depois da sua ida aos céus, na verdade, um pescador, uma pessoa humilde. Então, mais uma vez, nós vemos as grandes ações que Jesus realiza nas pessoas, muitas vezes, que nós achamos que são as mais improváveis, né? Jesus capacita as pessoas, né? Com base na sua fé, na sua determinação, né? Jesus vai capacitar Pedro para que ele possa cumprir essa missão, né? E dar a Pedro, né, as chaves, né, o seu reino, as chaves da igreja, né? E isso está muito claro aqui nesse evangelho. Então a profissão do Pedro, né, de Pedro, nos convida também a escolher entre os falsos, né, absolutos aí do mundo, né, e a confiança verdadeiramente em Cristo, que foi isso que ele depositou. Então, eu espero que essa semana você possa refletir sobre esse evangelho, né, refletir em quem é Jesus para você na sua vida, né, e que você tenha aí uma semana abençoada e que nós possamos nos ver aí no próximo domingo, no próximo evangelho, né? Até lá!